Se você bem se lembra, a Motorola lançou o seu dobrável aqui no Brasil no ano passado. O bombástico Razr tinha design nostálgico, mas era caríssimo e perdeu em muita coisa para o posterior Galaxy Z Flip. Agora o preço do Razr aqui no país despencou para quase 1/3. O destaque da empresa já é o Edge Plus e uma nova versão do dobrável já é realidade. Será que a Motorola conseguiu consertar as falhas da versão anterior e o Razr 5G está mais atraente? Sigam-me os bons nesse hands-on do tudocelular.com. O design da primeira versão do Razr já era muito chamativo. Por mais que você se incomodasse, com aquele queixo protuberante, muitas bordas e uma telinha pequena do lado de fora, é inegável que pessoas um pouco mais velhas deixaram cair aquela lagriminha de saudade. O novo Razr 5G continua extremamente inspirado no modelo dos anos 2000, que foi uma febre de compras da fabricante, mas teve melhorias, revisões e correções. Mais moderno e amadurecido, ele continua trazendo originalidade e estilo, bem o que a Motorola quer, sacrificando ainda alguns conceitos atuais importantes. Quando fechado, ele é bem equilibrado nas linhas, a cor metálica bronze é elegante e o peso abaixo de 200 gramas faz diferença na percepção no bolso. Não é mais um tijolo, apenas um pequeno celular. A sua frente é em vidro preto e contrasta com a cor, a não ser que ele seja todo preto, aí fica tudo igual. O corpo é totalmente feito de alumínio e a dobradiça ainda é a mesma, em aço inoxidável, aparentemente sólida e durável. Abrindo o Motorola Razr 5G, nós não vemos grandes novidades e ainda aparece o enorme notch em cima da tela. Essa ainda é uma tela presa apenas na parte superior e quando você dobra o aparelho, a parte de baixo desse display, que é solta, entra embaixo desse queixo grande que fica embaixo. Aqui, a Motorola ainda optou por favorecer a estética e esse sistema de fechamento evita a perceptível marca de dobra que a gente vê em concorrentes. O resultado é que quando a tela é ligada, nenhuma ondulação é percebida nela e apenas quando você passa aí a pontinha dos dedos, você sente uma leve onda. Como desvantagem fica a delicadeza do mecanismo, que fica exposto à entrada de poeira e umidade. Isso porque ele também ainda não traz essa proteção completa contra água e poeira e fica apenas aquela camada repelente de sempre na Motorola. Na traseira fica o logotipo da Motorola, que é também o lar do sensor biométrico, bem rápido, mas em uma posição bem desfavorável. Fora isso, podemos ver botões físicos de volume e energia e também o slot para SIM, uma novidade em relação ao modelo anterior que era apenas eSIM. A câmera está mais discreta e rebaixada. Em um dobrável, tela é um negócio importante, é o que define um dobrável, já que a coisa é a tela dobrar e não ser uma tela dupla. E aí é importante perceber as consequências do formato de concha adaptado para um smartphone moderno. A tela interna é uma PIOLED flexível, de boa qualidade, com as mesmas 6.2 polegadas do modelo anterior, mas certamente não é comparável em brilho e calibração a uma Super AMOLED de última geração que a gente encontra em praticamente todos os topos de linha da faixa de 2020. O fato da tela ser plástica traz mais marcas de dedo e reflexo diferente do que aqueles que a gente vê no vidro. Mas ainda assim, como dissemos, nada de vinco perceptível, como nos dobráveis maiores da Samsung e Huawei, por exemplo. As bordas não ficaram menores, mas nenhum dobrável ainda ostenta muito isso daí. A definição é boa, é uma espécie de Full HD Plus de aspecto bem comprido. A tela externa é a mesma, uma GOLED de 2.7 polegadas protegida por vidro que nem na outra geração. O espaço pequeno do aparelho não permitiu alto-falantes maiores e nem a presença de estéreo. Também não temos conexão para fones de ouvido e no geral é um som básico sem muita reverberação e volume. E se você esperava um processador topo de linha aqui, para brigar com os dobráveis da Samsung, não vamos estar tendo. A proposta da Motorola não está em ter um celular poderoso, e sim nostálgico, mas a escolha feita aqui também não é de todo ruim. O conjunto tem chipset Snapdragon 765G, 8GB de RAM e 256GB de armazenamento sem slot para cartão microSD. É um upgrade bem recente em relação ao modelo do ano passado, alguns números dobraram e continua sendo um bom processador para um aparelho com pouco espaço interno. A Motorola escolheu um hardware eficiente, mas ágil o suficiente para garantir uma usabilidade suave e tranquila. Você pode, por exemplo, abrir qualquer aplicativo e jogar qualquer título sem engasgos. De qualquer forma, tem um superaquecimento um pouco incômodo e isso não é muito comum da gente ver no 765G, então isso provavelmente é mais uma consequência do pouco espaço. Nas conexões, o seu nome já mostra que a gente tem, obviamente, a conectividade 5G e temos também Wi-Fi AC, Bluetooth 5.1 e NFC, tudo dentro do esperado. Aqui o software é importante porque dita muito da usabilidade do celular. Também é importante, ele já está no Android 10, sendo que provavelmente a gente só vai ter mais uma atualização para o Android 11. A interface da Motorola foi reformulada para realmente, finalmente, dar um sentido diferente para a presença de duas telas. Agora você pode, por exemplo, visualizar as notificações e responder por voz ou teclado, além de também aproveitar o Google Assistente, fazer ligações, ativar a câmera, flash ou qualquer outro comando presente entre os botões rápidos, tudo com a tela fechada. Dá inclusive para você abrir todos os aplicativos, até jogos, e usar eles como você faria na tela principal, com a presença de algumas faixas nas laterais, porque essa telinha na frente, do lado de fora, ela fica bem esticada, mas muitos aplicativos já estão otimizados para isso. Entre as configurações, você pode escolher o que fazer alternando de uma tela para outra, então você pode
continuar a assistir um vídeo ou escolher sair do aplicativo que você estava usando quando você abre ele. Os links rápidos podem ser personalizados preenchendo o espaço com contatos ou aplicativos, enquanto que um toque da esquerda para a direita abre a câmera. Graças a uma interface dedicada, você pode usar todos os recursos da câmera principal sem qualquer limitação. A segunda tela pode ser útil para ter uma prévia da foto ou com o telefone aberto, vamos dizer, para fazer uma animação com o rosto sorridente, distrair crianças e depois tirar foto automaticamente, ou até mesmo para exibir a contagem regressiva se você pedir uma selfie. Depois de alguns dias abrindo constantemente o telefone, você se acostuma a usar mais a tela externa e é aí que a experiência do usuário aumenta significativamente. Você acaba gerenciando a maioria das notificações com o celular fechado e aí a gente tem um real valor para a portabilidade de um smartphone dobrável. Fora isso, a interface não oferece nenhuma surpresa especial, ela tem todas aquelas funções já conhecidas, né, de gesto e privacidade que a gente tem no aplicativo Moto. São 8 moto-ações e tantas opções disponíveis para a segunda tela que você pode até se confundir com isso. Ser dobrável e ser compacto tem um preço alto na bateria, que aqui no Razr 5G é de apenas 2.800 mAh. Ela é dividida em duas células para caber em cada parte do aparelho e aí então ela aumentou em 10% em relação ao modelo do ano passado, mas ainda é pequena e não conta com carregamento sem fios. O carregador na caixa é de 15 watts, o que é mais do que o normal, né, mas ainda pouco perto das tecnologias mais rápidas em concorrentes. Felizmente, o software é um excelente exemplo de otimização de energia, de forma que você consegue terminar o dia sem nenhuma dor de cabeça particular, com pelo menos 5 horas de tela feitas. O espaço limitado atinge também o conjunto de câmeras, que em pleno 2020 tem um total de 2 sensores, incluindo o frontal. Houve uma melhora considerável no que diz respeito a números do ano passado para cá, mas isso também não diz muita coisa. Temos sensor principal wide de 48 megapixels com abertura 1.7, PDF, estabilização óptica e eletrônica, mas aquele sensor 3D de profundidade que tinha na outra geração não existe mais. Na frente, sensor de 20 megapixels. A gente não precisa ter várias câmeras, o Pixel tá aí para dizer isso, mas é preciso que a única presente seja excepcional. No Motorola Razr 5G as fotos são decentes e apesar do hardware potencialmente excelente, certamente tem coisa aí para ser corrigida no lado do software. Dia e noite, os detalhes não são ótimos e muitas vezes as capturas têm partes borradas que incomodam. Não tem HDR e isso torna as cores realmente muito brilhantes. Os vídeos são melhores, em 4K a 30 fps e podem tirar vantagem da dupla estabilização óptica e digital e até mesmo selfies são aceitáveis se você conseguir aí uma boa quantidade de luz na foto. Então aí no geral nós não temos destaques, mas é possível que uma atualização corretiva possa ajudar muito. O preço de lançamento do Motorola Razr 5G lá fora foi de $1.400, que convertidos aí no nosso querido real, fica um pouco mais de R$7.500. Porém, a gente tem acompanhado o preço dos lançamentos mais premium por aqui e os valores astronômicos indicam que a gente não vai ter nada abaixo dos R$9.000 que nem a gente teve no Razr do ano passado. O Razr, como outros dobráveis, continua sendo um produto de nicho, ainda mais nichado por ter o visual nostálgico. Nesse nicho, defeitos ficam em segundo plano e podem ser até aceitos porque eles são compensados pelo seu caráter icônico e único. Claro, né, seria melhor se a câmera fosse mais poderosa, se o sensor TOF não tivesse ido embora e oferecesse um desbloqueio seguro por face, se o alto-falante fosse mais potente, se a tela fosse mais brilhante. Mas se você gosta mesmo do conceito dobrável retrô ultra moderno e óbvio, tem dinheiro para comprar um, essas lacunas têm um peso muito mais leve. É um telefone que funciona com algumas limitações, mas é capaz de te acompanhar no uso diário sem preocupações. É uma versão revisada e corrigida do primeiro modelo, com várias pequenas melhorias, né, que deixam ele um smartphone mais maduro, mas ainda tem muito espaço para mais refinamento. Diga para nós, você acha que o Razr 5G melhorou em relação ao modelo do ano passado? Deixe seu comentário aí embaixo. Eu fico por aqui e até a próxima.